Salve, salve, meu camarada! Vamos continuar na batida. Orações subordinadas apositivas. Pô, rimou, né? Batida positiva, ficou maneiro. Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos lá. Olha na telinha. As orações subordinadas substantivas apositivas são aquelas que exercem função de aposto. Opa! Calma aí, deixa eu pegar a canetinha. Pronto. São aquelas que exercem a função de aposto. Vamos lá. Tenho um grande sonho. Aí vem uma oração iniciada pela conjunção integrante que explica que sonho é esse, que grande sonho é esse. Percebe que a oração que está destacada entre colchetes está explicando um elemento da oração principal, como se fosse um aposto. Portanto, essa oração entre colchetes é uma oração subordinada substantiva apositiva. Observe, tem um grande sonho. 2 pontos. Que você aprenda bem o famigerado português. Toda essa oração entre colchetes está explicando que grande sonho é esse. Observe que tem um grande sonho é a oração principal. E a oração entre colchetes é a oração subordinada, substantiva. Detalhe importante, as orações subordinadas substantivas apositivas são iniciadas por 2 pontos, normalmente, vírgula ou até mesmo travessão. Agora, é normal a gente encontrar 2 pontos iniciando uma oração subordinada substantiva apositiva. Tudo bem? Maravilha. Vamos continuar a missão. Vamos lá. Orações justapostas. Estranho, que para é essa de orações justapostas? Lembra que eu falei na aula passada ou retrasada, quando eu comecei a falar sobre orações subordinadas substantivas, e eu falei que normalmente 99,99% das vezes, as orações subordinadas substantivas eram iniciadas pelas conjunções que ou se. Se você não se lembra disso, então fique sabendo isso que eu vou falar agora. Ou isto que eu vou falar agora. As conjunções integrantes que e se introduzem as orações subordinadas substantivas. Só que algumas orações subordinadas substantivas não são iniciadas pelo que e pelo se. Beleza? A chance de cair isso em prova é muito pequena, mas muito pequena. No entanto, eu preciso falar porque eu já vi prova trabalhando oração justaposta. Cara, a oração justaposta é nada mais, nada menos do que uma oração subordinada substantiva, normalmente, não iniciada por que, não iniciada por se. Observe a primeira frase, quem espera sempre alcança. Aí eu te pergunto assim, quem sempre alcança? Aí você responde, quem espera. Portanto, quem espera é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, quem espera tem função de sujeito dessa outra oração. Só que eu digo que ela é justaposta porque ela não é iniciada por conjunção integrante que, nem por conjunção integrante se. Portanto, meu camarada, eu digo que uma oração é subordinada substantiva justaposta quando ela não é iniciada pela conjunção integrante se, nem pela conjunção integrante que, nem se. Observe a segunda frase. Eu achei quem me ama de verdade. Quem acha, acha alguma coisa. Eu achei o quê? Eu achei quem me ama de verdade. Toda essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, justaposta. Por que é justaposta? Porque não é iniciada por uma conjunção integrante, que nem se. Beleza? Simples assim. Ela tem essa classificação de justaposta por não ser iniciada
por conjunção integrante. O amor é quando a gente mora um no outro. O amor é quando a gente mora um no outro. Isso aqui é um poema bonito, e eu não estou me lembrando agora de quem. Acho que é da Cecília Meirelles ou seria esqueci o nome do cara agora. Como que é o nome do cara? Fernando? Não, Fernando nada. Não é Fernando Pestana, não viaja. Eita, fugiu. Bom, enfim, deixa quieto. Depois eu me lembro. O amor é quando a gente mora um no outro. Observe o seguinte, o amor, sujeito... Mário Quintana. O amor, sujeito, é verbo de ligação e tudo isso que está em negrito e em itálico, oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? Oração subordinada substantiva predicativa. Por que é predicativa? Porque tem função de predicativo do sujeito ou amor. Beleza? Agora, por que ela é justaposta? Porque ela não é iniciada por uma conjunção integrante. Ela é iniciada por quando? Observe a próxima frase. Eu tenho pavor de onde ele mora. Quem tem pavor de alguma coisa. Observe que o substantivo pavor exige um complemento iniciado pela preposição de. Então, tudo isso aqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ou seja, é uma oração que exerce função de complemento nominal. E por que ela é justaposta? Porque ela não é iniciada por uma conjunção integrante. E para fechar, observe a próxima frase. O livro foi escrito por quem entende do assunto. Observe que por quem entende do assunto é uma oração subordinada substantiva com função de agente da passiva. Agente da passiva? Ué, Pestana, você não havia falado isso antes? É porque a oração subordinada substantiva com função de agente da passiva é sempre justaposta. Observe, o livro foi escrito por ele. Ele escreveu o livro. O livro foi escrito por quem entende do assunto. Quem entende do assunto escreveu o livro. Beleza? Tranquilo? Portanto, meu camarada, observe que esta oração principal está incompleta, como toda oração principal, e a oração subordinada substantiva, nesse caso, exerce função de agente da passiva. Ah, mas como é que eu sei que é agente da passiva mesmo? Como é que eu tenho certeza? Note que essa frase está na voz passiva analítica, lembra? Verbo ser mais particípio. E lembra que o agente da passiva é inicialmente preposicionado pela preposição por? Lembra disso? Além disso, dá para passar essa frase para a voz ativa, beleza? Show de bola. Olha para mim rapidinho. Existe um gramático chamado Ulisses Infante que considera a existência de uma oração subordinada substantiva vocativa, ou seja, uma oração subordinada substantiva com função de vocativo. Mas, poxa, só ele diz isso. Todos os outros gramáticos que eu conheço não dizem isso. A chance disso cair em prova, para mim, é impossível. Porque só um cara diz isso. Agora, vamos supor que você faça uma prova e tenha no edital essa referência bibliográfica da gramática do Ulisses Infante. Aí tudo bem, aí já seria um caso de mostrar um exemplo, seria um caso de repente, encontrar uma questão, mas eu nunca vi isso em lugar nenhum, somente no Ulisses Infante. Isso significa que ele está errado? Não. Significa que os outros gramáticos simplesmente não consideram o que ele diz algo possível. Eu considero, apesar de não ser gramático, acho excelente a explicação dele sobre oração com função de vocativo. Mas como não cai em prova, você vai ficar na curiosidade, porque eu não vou te falar, a não ser que você compre a minha gramática. Aí tá lá, com função de vocativo, beleza? Olho na telinha, vamos lá. Poxa, galera, quebra o galho aí, pô. Barato. Brincadeira, chega de merchan. Vamos lá, orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são sempre iniciadas por pronome relativo. Pô, Pestana, então significa dizer que toda vez que eu encontrar um pronome relativo na minha frente,
ele está iniciando uma oração subordinada adjetiva? Perfeito. É exatamente isso. Quando você tiver um pronome relativo diante de você, esse pronome relativo iniciará sempre uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Pô, Pestana, então dá para encontrar uma oração subordinada adjetiva simplesmente por reconhecer o pronome relativo. Mas é isso mesmo. Essa é a ideia. O grande bizu de encontrar uma oração subordinada adjetiva é se dar conta de que ela é iniciada por um pronome relativo. Então, se você conhece pronome relativo, classificar uma oração subordinada adjetiva é ridículo. Beleza? Vamos lá, vamos ver um exemplo. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Observe o seguinte, essa oração é subordinada adjetiva porque é iniciada por um pronome relativo. Beleza? Não precisa pensar muito, não. Agora, eu também poderia dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva porque ela está caracterizando toda ela, que estudaram as aulas anteriores, toda ela está caracterizando um substantivo. Qual é a classe gramatical que caracteriza um substantivo? É o adjetivo. Por isso que a oração é chamada de oração adjetiva. Ela é adjetiva porque ela tem valor de adjetivo, porque ela caracteriza um termo de valor substantivo, como um adjetivo faz. Agora, na boa, reconheça os pronomes relativos que você vai reconhecer as orações subordinadas adjetivas. Os pronomes relativos são 8, que, vou botar aqui entre parênteses, o qual, que seria o segundo pronome relativo. Eu estou colocando entre parênteses com sinal de igual, porque você normalmente pode substituir o que por o qual, para se dar conta de que o que é um pronome relativo. É um bizuzinho, você substitui o que por o qual. Se você conseguir substituir, beleza, o que é um pronome relativo. Agora vamos lá, que, o qual, quem, cujo, quanto, como, onde, quando. São 8 pronomes relativos. Os que eu já vi em prova até hoje, em toda a minha vida, foram que, o qual, quem, cujo e onde. Os outros pronomes, cara, se eu vi alguma vez na minha vida, eu não me recordo. Mas eu sei que eu já vi, mas é algo assim mega raro. Beleza? Mega raro. São 8 pronomes relativos, hein, galera? Que, o qual, quem, cujo, quanto, como, onde e quando. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Então, toda essa oração em negrito e itálico, como é iniciada por um pronome relativo, você vai dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva. Agora, ela tem um nomezinho especial. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa? Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa por estar separada por vírgulas. A oração subordinada adjetiva explicativa também pode ser separada por travessão ou parênteses. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Eu queria falar uma coisinha sobre a oração subordinada adjetiva explicativa. Olha para mim rapidinho. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre todos os alunos do EVP.
Eu não estou falando só sobre um grupo de alunos do EVP. Eu estou falando sobre todos os alunos do EVP. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa normalmente dá uma ideia de generalização ou de um simples comentário extra. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a próxima frase que a gente vai analisar, a gente vai ver que o sentido muda. E isso é muito cobrado em prova. O cara tira as vírgulas da oração subordinada adjetiva explicativa e pergunta: com essa alteração houve mudança de sentido? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Beleza? Olho na telinha. Vamos analisar a segunda frase que você vai entender bem isso. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Observe que essa oração em negrito e em itálico também é uma oração subordinada adjetiva. E por que ela é? Porque ela é iniciada por um pronome relativo. Além disso, observe que ela caracteriza um termo de valor substantivo. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva. Só que ela é chamada de restritiva. Por que ela é restritiva? Porque ela limita um ser ou alguns seres dentro de um grupo, dentro de um conjunto de seres. Quando eu digo os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade, eu estou querendo dizer, sem as vírgulas, eu estou querendo dizer a restritiva. Eu estou querendo dizer o seguinte: os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Ou seja, apenas os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva limita um ser ou alguns seres dentro de um conjunto. Limita um ser ou alguns seres dentro de um conjunto. Observe o seguinte, olha para mim rapidinho, se liga só. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Se eu colocar as vírgulas, eu estou falando que todos os alunos do EVP não sentem mais dificuldade. Por quê? Porque estudaram as aulas anteriores, beleza? Agora, se eu retiro as vírgulas e digo, os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Eu estou falando sobre todos os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores? Não. Eu estou falando de apenas alguns alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores. Somente esse grupo, somente esses cabeçudinhos que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Tudo bem? Tranquilo? Olho na telinha, vamos nessa. Portanto, as orações subordinadas adjetivas e explicativas são separadas por vírgula, travessão ou parêntese. As orações subordinadas adjetivas restritivas não são separadas por pontuação. E elas dão uma ideia de restrição, de limitação. Toda vez você vai perceber que vai haver uma ideia de que as orações subordinadas adjetivas restritivas limitam um ser ou alguns seres dentro de um conjunto. Tudo bem? Portanto, cuidado com as explicativas e as restritivas, que o cara pode tirar a pontuação, a vírgula no caso, travessão, parênteses, e perguntar, vai haver mudança de sentido? O que você vai falar? Com certeza vai haver mudança de sentido. Beleza? Continuando a brincadeira, vamos às funções sintáticas dos pronomes relativos. Os pronomes relativos exercem função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, enfim, exercem a maioria das funções sintáticas, beleza? Vamos conhecer algumas funções sintáticas dos pronomes relativos, as que mais caem em provas de concursos, e
obviamente, vamos trabalhar mais em cima do que, do pronome relativo que, porque as provas de concursos públicos, quando trabalham função sintática de pronome relativo, 99% das vezes trabalham em cima do pronome relativo que. Beleza? Quando eu falo 99% das vezes, isso não é gratuito não, tá? Eu não estou falando isso de palhaçadinha, não. Quando eu falo isso, é para você acreditar em mim. Em outras palavras, a maioria das questões que trabalham funções sintáticas dos pronomes relativos trabalham em cima do pronome relativo que. Dificilmente vão trabalhar em cima de outros pronomes relativos. Isso pode acontecer? Pode. Mas em cima do que é o que é mais frequente. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. O livro que sumiu é meu. Para você identificar a função sintática de um pronome relativo, é muito simples. Basta você substituir o pronome relativo pelo termo anterior que ele está retomando. Então, se o que está retomando o livro, no lugar do que você coloca o livro. Aí vai ficar assim a frase, ó. O livro sumiu. O que sumiu? O livro. Portanto, esse que tem função de sujeito. Beleza? Simples assim, não tem mistério. É só isso. Então, para você saber a função sintática do pronome relativo, substitua o pronome relativo pelo termo anterior que ele está retomando. E aí você escreve a frase. O livro sumiu. Quem sumiu? O que sumiu? O livro. Portanto, o que vai exercer função de sujeito. Tá claro? Agora observe a segunda frase. Vamos lá, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Eu comprei apenas aquilo ou aquele que me interessou. Esse o é um pronome demonstrativo, equivale a aquele ou aquilo, e ele normalmente vem antes de um pronome relativo, que no caso é o pronome relativo que. Bem, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai substituir o pronome relativo que pelo equivalente do pronome o. Ou seja, o pronome o não equivale a aquele ou aquilo. E aí você substitui o que pelo aquilo. Vai ficar assim, ó. Aquilo me interessou. O que me interessou? Aquilo. Portanto, esse que vai exercer função também de sujeito. Belezinha? Maravilha. Cuidado com isso aqui, hein? Isso aqui cai muito em prova. Por favor, nota isso. Comprei um livro que adorei. Bem, vamos fazer o mesmo esquema, hein? Você vai substituir o que pelo termo anterior, o livro. Aí vai ficar assim, ó. O livro adorei. Só que percebe que a frase está na ordem indireta? O livro adorei? Na ordem direta, como é que ficaria essa frase? Eu adorei o quê? Eu adorei o livro. Portanto, o livro exerce função de objeto direto, porque o verbo adorar é transitivo direto. Beleza? Se o livro é objeto direto, o que é objeto direto, obviamente. Beleza? Comprei um livro de que você vai gostar. Comprei um livro de que você vai gostar. Vamos lá. Basta você, de novo, substituir o pronome relativo que pelo termo anterior, o livro. Aí vai ficar assim, ó. De mais o livro, como é que fica? Vai ficar assim. De mais o livro vai ficar de um livro. Que está retomando, né? Um livro. Então, vai ficar assim, ó. De um livro você vai gostar. Coloca na ordem direta. Você vai gostar de um livro. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Portanto, se o verbo é transitivo indireto,
de um livro, objeto indireto. E esse que, obviamente, vai ter função de objeto indireto. Este é o homem que eu serei algum dia. De novo, substitua o que pelo termo que ele está retomando. Aí vai ficar assim, ó. O homem eu serei algum dia. Coloca na ordem direta. Eu serei o homem algum dia. Observe, eu, sujeito. Serei, verbo de ligação. O homem só pode ser predicativo do sujeito. Portanto, o que exerce função de predicativo do sujeito. Próxima frase. O material a que fizeste menção era show. Note o seguinte, vamos lá, de novo, mesmo esqueminha. Substitua o que pelo termo que ele está retomando. Aí vai ficar o material, junta tudo ao material. Agora lê o resto da frase. Ao material tu fizeste menção. Coloca na ordem direta. Tu fizeste o quê? Menção. A quê? Ao material. Concorda comigo que o substantivo menção está exigindo um complemento iniciado pela preposição a? Afinal de contas, quem faz menção a alguma coisa. Portanto, esse que tem função de complemento nominal. Beleza? Show de bola. Afinal de contas, quem faz menção a alguma coisa. A mulher, porque fiquei seduzido, sumiu. Mesmo esquema, hein, galera? Pega o que, substitui pelo termo antecedente. Aí vai ficar por mais a mulher. Por mais a mulher é igual a pela mulher. Beleza? Pela mulher fiquei seduzido. Coloca na ordem direta. Eu fiquei seduzido pela mulher. Tranquilo? Pela mulher, portanto, agente da passiva. Tanto que eu poderia colocar na voz ativa. Eu fiquei seduzido pela mulher, a mulher me seduziu. Tá certo? Então, agente da passiva. É a função sintática do pronome relativo que. E para fechar, a casa em que morei não existe mais. Quem mora, mora em algum lugar. Portanto, eu morei na casa. Esse que é um adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? E assim você encontra as funções sintáticas dos pronomes relativos. Para fechar bonitão, eu queria falar sobre os outros pronomes relativos. O pronome relativo quem vai exercer função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Pestana, eu vou seguir o mesmo esqueminha que você ensinou do quê? Sim, o mesmo esqueminha. O cujo vai exercer função sintática de adjunto de nominal. Beleza? Segundo 99,99% dos gramáticos. Existe uma exceção? Existe. O Ulisses Infante diz que o cujo pode exercer função de complemento nominal. Eu também concordo com ele nesse ponto. Mas os outros gramáticos não. Eu também nunca vi isso em prova. Portanto, se o cara perguntar a função sintática do pronome relativo cujo, e o Ulisses Infante não fizer parte da referência bibliográfica da banca, você vai dizer o quê? Que o cujo exerce função de adjunto adnominal. Aí eu coloquei assim, ó, igual ao que jamais. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, que você nunca vai, no lugar do cujo, usar o pronome relativo que. Foi isso que eu quis dizer com esse que jamais. Vou te dar um exemplo. Eu digo assim, quer ver? Ó? A mulher que, ou melhor, o cabelo que a mulher, o cabelo que mulher, eita nós, calma aí, que não tá saindo isso. A mulher, o cabelo da mulher, tá, já foi, desculpa. Então vamos lá. Eu tô doidão mesmo. A mulher, que cabelo, que o cabelo era lindo, a mulher que o cabelo era lindo, foi
modelo. A mulher que o cabelo era lindo foi modelo. Observe que entre o cabelo e a mulher há uma relação de posse. Significa que o cabelo pertence à mulher. O que você está querendo dizer com essa frase? A mulher que o cabelo era lindo foi modelo? Você está querendo dizer que o cabelo da mulher era lindo. Só que você não pode estabelecer essa relação de posse com o pronome relativo que. É por isso que eu coloquei aqui, ó, que jamais você pode usar o que no lugar do cujo. Então, como é que ficaria essa frase? Ficaria assim, ó. A mulher cujo cabelo era lindo, agora sim, você estabelece a relação de posse entre cabelo e mulher, mulher e cabelo. Beleza? Show de bola. Continuando. Se o cara perguntar a função sintática do pronome relativo onde, ele sempre vai ter função sintática de adjunto adverbial de lugar. Sempre. Se o cara perguntar a função sintática do pronome relativo como, ele sempre vai ter função sintática de adjunto adverbial de modo. Sempre. Se o cara perguntar a função sintática do pronome relativo quando, ele sempre vai ter função sintática de adjunto adverbial de tempo. Sempre. Se o cara perguntar a função sintática do pronome relativo quanto, que eu nunca vi em prova, na minha vida, ele só pode exercer duas funções, de sujeito ou de objeto direto. E aí você vai seguir o mesmo esqueminha de análise do pronome relativo que. Por isso que eu só dei exemplos do pronome relativo que. Porque a análise de todos os outros pronomes relativos é feita da mesma maneira que a gente aprendeu com o pronome relativo que. Olha para mim, meu nobre. Terminei. Na aula que vem eu entro em orações adverbiais. A gente aprende isso assim, ó, facilmente. E provavelmente eu vou falar sobre orações reduzidas. Beleza? Tranquilo? Show de bola. A gente para por aqui. Brasil.